tem jeito não, eu vou ter que olhar aqui mesmo. Mesma coisa. Boa noite. A gente está fazendo aqui o podcast para apresentar no trabalho de Mariana sobre Atividades rítmicas. atividades rítmicas. Nosso tema vai ser ritmo e movimento, o papel das atividades rítmicas na escola. E aqui a gente trouxe alguns acadêmicos. Eu, Marcos Henrique, sou acadêmico do 6º período de Educação Física, licenciatura noturno. Se apresenta aí. Maria Luísa, também do mesmo período. João Pedro, no mesmo período, 6º período noturno também. E João Felipe, ambos aqui a gente é do 6º período e estamos fazendo a disciplina aí da professora Mariana. E o podcast é sobre as atividades rítmicas expressivas do movimento. E o contexto dela dentro da escola. Sim. Exatamente. Então, para começar a nossa conversa, aqui a gente trouxe um tema, né, que é as atividades rítmicas na escola. O que vocês, das suas vivências, o que vocês acham que é a atividade rítmica? Bom, conceituando um pouquinho o que são essas atividades rítmicas, né? Então, ela basicamente envolve tudo que você faz, desde o andar até o correr, o brincar. É tudo que envolve ritmo e movimento entra aí nessas atividades rítmicas, né? Exatamente. Até a própria batida do coração, como a gente viu na aula, conta como também um ritmo que está sempre no nosso contexto, assim, na nossa vivência. E na escola, a atividade rítmica é muito importante, pois dependendo dela, vai desenvolver a cognição da criança, vai desenvolver a capacidade física, motora. Então, é de suma importância uma aplicação na escola, né? Sim. Sem contar da capacidade da criança dela ter um conhecimento sobre o corpo dela, né? E também tirando as questões biológicas de desenvolvimento motor da criança, entra também o contexto social e aí entra maneiras que a criança encontra, né, no meio dessas atividades, maneiras de se conectar com outras crianças, de se expressar, socializar com outras crianças. Entra tudo aí nessa parte de atividades. Ritmo, né? Então podemos dizer que o ritmo ele está nas brincadeiras, nos jogos, danças, tudo. Sim, que no jeito que a gente comunica, né, em tudo que a gente basicamente faz, né? Então, o que são atividades rítmicas e como elas podem ser utilizadas na escola? Acho que as atividades rítmicas elas podem entrar ali no começo, né, no ensino infantil. A criança pode começar a desenvolver ali, você falar para ela, o coração bate de tal forma. Coisas simples, assim, básicas, para ela já ter uma noção sobre o corpo, sobre o que é ritmo, e para ela ter a capacidade de desenvolver ali um autoconhecimento. Sim. É como na própria BNCC fala, né? Para desenvolver a integridade da criança, desenvolver tudo que a atividade vai proporcionar para a criança, então é muito importante. E eu acho que, como a gente vai ser professor de educação física, a gente tem que ter um conhecimento muito amplo sobre, pois para trabalhar com atividades rítmicas e expressivas é uma coisa que não é tão fácil, porém, acho que para o professor de educação física é essencial para poder aplicar na escola. Necessariamente, para trabalhar ritmo na escola, em algumas atividades, a gente precisa trabalhar com música também ou não necessariamente? Não necessariamente, como a gente já falou aqui, né? Como o ritmo está em tudo, não só em músicas, coreografias, alguma coisa externa. Você tem o ritmo do seu próprio corpo, né? A velocidade que você se move, a velocidade com que você fala, com falar mesmo. Não precisa necessariamente estar ligado à música. Tudo entra na questão do ritmo, sem necessariamente ter um fator externo para influenciar isso. E como é uma coisa básica, você não precisa necessariamente de materiais para trabalhar isso com a criança. Você pode trabalhar com o próprio corpo da criança. Adaptar várias atividades ali. Uhum. Então,
Eu acho também que a atividade rítmica, o ritmo, por exemplo, também é de suma importância para valorizar a nossa cultura, né? Nossa cultura tradicional brasileira aí, com o próprio folclore, as brincadeiras e danças folclóricas, danças brasileiras aí, como o maracatu, né? Sim. Então, só para deixar mais organizado aqui, vamos pontuar. Pontuar não, vamos exemplificar algumas brincadeiras que a gente pode estar utilizando assim, na escola. Por exemplo, a dança do maracatu dá pra gente utilizar, né? Quais outras que vocês têm também? Amarelinha africana. Amarelinha africana. A própria capoeira também. A própria capoeira, Sim. isso. O que mais, gente? E o bom é que essas brincadeiras também vai desenvolvendo a criança da sua forma motora, cognitiva, e também vai passando um conhecimento para ela sobre a cultura, sobre a tradição popular. Exatamente. Então é uma coisa que agrega tanto, muito. Tanto na questão motora quanto na questão de conhecimento de mundo da criança, de cultural no ambiente que ela está inserida ali, né? E também é muito importante porque, por exemplo, tem uma brincadeira que é a Escravos de Jó, que a gente já fez aqui ultimamente na formação, e a maioria das vezes que a gente faz ela, normalmente a gente fica com a coordenação um pouco, né, a gente erra muito na brincadeira, né? E eu acho que isso pode ser de uma defasagem do nosso ensino na escola, porque a gente não teve tantas brincadeiras assim de ritmo que mexe assim com questão de música e culturas. Então, quando chega algumas brincadeiras dessa, a gente meio que perde o rumo, né? Fica perdido. Eu mesmo só tive no ensino fundamental até o médio, eu só tive futebol, basquete e handebol. Só isso. Eu acho também que para introduzir na escola também essas brincadeiras, geralmente é mais difícil, pois as crianças ali eles querem mais esporte, vôlei, futsal. Entra o fato de as crianças elas serem ariscas assim com coisas novas que estão sendo, que é para ser inseridas. Às vezes as crianças, algumas não aceitam, não é de bom tom para elas coisas novas. E também, além do problema das crianças não aceitarem, ainda tem também agora falando um pouco mais precisamente sobre as questões culturais de luta, como a capoeira ou algumas danças, tem o fato de as próprias escolas também meio que terem um certo tipo de preconceito com esse tipo de atividades, né? E aí fica difícil para o professor trabalhar, sendo já não é fácil você estar numa escola e ainda uma escola que não te libera, não te ajuda a completar esse tipo de aprendizagem com os alunos. Então, assim, é difícil. Não vou falar que é fácil trabalhar isso dentro de uma escola. Sim. Mas pode ser trabalhado, sim. Tem várias formas de trabalhar. E isso a gente já entra no outro tópico nosso, que seria desafios e possibilidades dentro da escola, né? Para trabalhar dentro da escola. Então, que a gente tem na nossa rede de ensino, a gente tem duas possibilidades, que são a rede pública e a rede privada, certo? Na nossa vivência, a gente já sabe que tem uma diferença muito grande em relação aos materiais, a espaços de escolas públicas e de escolas particulares, e eu queria ver como que seria trabalhar nas duas. Alguém aqui já trabalhou em escola particular? Trabalha, faz estágio, alguma coisa assim? Já fez estágio no Prisma e lá eles têm muita atenção assim, a esses detalhes de outras áreas como lutas, ginástica, balé. As meninas lá têm balé tipo de graça. Elas vão no período de tarde e lá tem muito material. E nas escolas públicas isso não acontece. Sim, o que a gente costuma ver nas escolas públicas são mais o rola-bola que a gente fala, né? Sim. Que são o Quarteto Fantástico, né? E quando acontece de o professor trabalhar a questão da ginástica, a questão de outros conteúdos que não são tão comuns assim serem trabalhados em escolas públicas, aí
o próprio professor, às vezes, entra com o material, né? Que ele mesmo Isso. propõe a fazer ou comprar com o dinheiro do próprio bolso, justamente pelo fato da escola não dar um suporte necessário para estar trabalhando essas atividades que não são comuns, né? Como, por exemplo, futsal. É. Uhum. Dentro desse contexto, nós estamos aqui falando aqui sobre as escolas e tal. Para mim, a educação física ela não tem uma atenção que ela deveria ter. Porque, por exemplo, a gente está no sexto período. A gente aqui já teve aula de atividade rítmica, de brincadeira, de luta, de várias danças aí com o Beto. A gente teve vários tipos de aula diferentes, assim. Mas a gente consegue aplicar isso na escola pública? Não consegue. Não. A gente não consegue, Difícil. a gente consegue aplicar por dois motivos. Um é por falta de material e a outra é porque as escolas elas têm esse preconceito que o Malu falou. Então, tipo, para mim, acho que deveria ter uma atenção nessa área, já que a educação física, ela é meio que, para a criança, ela é meio que para tirar a atenção dela da rotina que ela tem de tudo de estudar, de matemática, de biologia, de ciências. E é importante. É A educação importante. física ela é importante para a criança que está ali na sua formação de movimentos básicos. Sem esses movimentos básicos, a coordenação motora fina lá na frente fica toda comprometida. Então é muito importante, assim. Coordenação motora grossa também, né? Que pular, exato. Engatilhar, saltar. Então, assim, se você não trabalha de forma necessária e justa também para a criança, na fase que ela precisa, na frente não vai, sabe, vai ser uma criança, falando assim na linguagem popular, desengonçada. Mas aí não é porque ela é desengonçada. É porque ela não aí entra essa parte que não teve o necessário na fase que ela E precisaria não só também na parte física, também na parte social, porque ela vai ser limitada na socialização com outras crianças. Vai ser difícil de fazer amizade, de ter um contato com outras crianças ali, então vai acabar sendo uma criança mais afastada. Mais introvertida, né? Eles focam muito nesse tipo de matéria regular, tipo matemática, ciência, biologia, que eles acham que é a mais importante, mas esquece da parte cognitiva, da parte de motora, no caso, né? Então. E aí entra educação física. Aí entra essas atividades que a gente já falou e vem falando e vem reforçando, que são as atividades rítmicas, que aí entra nessa parte de movimento corporal da criança e é super importante. Só que aí vem as dificuldades para estar trabalhando. Não é impossível, não vou falar que é impossível porque não é. Mas é difícil, é muito difícil. Ainda mais faltando o tanto de suporte que falta, que a gente sabe que falta, infelizmente falta. Sim, e entrando também agora na parte das dificuldades também, queria perguntar para vocês como que funcionaria para trabalhar ritmo e esses movimentos com crianças atípicas, TDAH, com autismo, com outras deficiências, como que seria? Na minha opinião, como a gente já viu na nossa formação aí, não é o professor que tem que mudar a aula para criança atípica, é a aula que tem que se moldar para ela, né, exatamente. Então, eu acho que, como professor, a gente tem que ter uma noção de como adaptar uma aula para todo mundo participar, ser igual para todo mundo, uma aula igualitária para todos, e ambos poderem participar da melhor forma, tanto da forma social, tanto da forma lúdica ali, que a criança vai entrar numa brincadeira, e fazer com que ela fique confortável, porque você não vai pegar a criança à força e colocar lá para ela fazer uma atividade, porque tem que incluir. Não é essa inclusão que tem que acontecer do professor fazer com que ela fique confortável de participar e não ao contrário, de forçar ela a participar da brincadeira. A criança tem que ser a protagonista da aula, não o professor. Sim. Então, se um professor faz uma aula pensando nele, né? Onde é que entra esses alunos que necessitam de uma atenção a mais? E outra que você fazer uma aula e botar um aluno atípico para fazer, ou qualquer deficiência que ele tiver, para fazer uma aula, sei lá, meia boca lá, só para dizer que ele está participando, isso aí não é inclusão nunca. Isso aí é só uma forçação de barra ali para provar que está incluindo a criança. Isso aí a gente vê até nos estágios também, né? Porque nos estágios tem criança atípica que o professor de apoio ali não serve nem para ajudar a criança a participar.
e acaba que a criança fica deslocada, fazendo outra atividade que não é a que o professor está passando, por causa exatamente disso, porque não foi adaptado da forma certa. Pra ele, Sim. né? Pra ele tá participando. Eu não vou falar onde foi o estágio para não comprometer, mas eu fiz um estágio uma vez que tinha uma criança atípica lá que ela ia fazer educação física e a professora de apoio e os outros professores só deixavam ela andar pela escola assim e sem Ficava atrás. ficava atrás Ou nem dela. ficava. Eu sentava, ficava mexendo no telefone, só deixava a criança rodar a escola sem incluir ela dentro da aula. É. Mas é difícil também essa parte. E aí, voltando nas dificuldades, é difícil um professor de apoio ser realmente de apoio e apoiar realmente essa criança que necessita desse suporte, né? A gente acha, os estágios que eu fiz, todos que eu fiz, tive aula com crianças atípicas, mas assim, a pessoa que era para estar com ela, que devia ter uma formação correta para trabalhar com as crianças, não trabalha, não ajuda, não agrega no desenvolvimento da criança. Inclusive, eu acho que em escola municipal não tem professor de apoio, tem só o monitor, que ele não é formado em educação especial, é apenas uma pessoa com uma formação básica. É o que acontece na maioria das escolas municipais. Públicas, pelo menos públicas. Né? Particular eu não sei, porque eu nunca fiz estágio em escola particular. Aí eu não sei quais são os critérios para estar contratando, né? Mas em escola pública a gente vê que realmente é uma pessoa aleatória lá, que, sei lá, ensino médio cursado e só. Sim. Não tem um curso, um embasamento melhor para uma capacitação. E a gente vê também que a educação física, para ela ser inclusiva também, para o professor fazer uma aula para os alunos atípicos, ela tem que ter essa conversa, essa mão dupla com o professor de apoio, porque é o professor de apoio que está lá o tempo todo com ela. Sim. Então, para desenvolver as atividades também para o aluno atípico, tem que ter essa conversa que normalmente, a maioria das vezes, pelo que eu vi, não tem. Não existe. Normalmente é só, ou a professora pega o aluno e sai da quadra, por exemplo, nos espaços que tem para não ficar atrapalhando, ou deixa lá e o professor não sabe dar aula e fica atrapalhando. Não acontece. E aí é difícil. Encerrando essa parte aqui, a gente vai ter mais 2 convidados daqui a pouco. E mais alguma coisa que vocês queiram falar? Eu acho que é isso. Ficou muito bom aqui a conversa aqui que a gente teve. A gente só criticou, né, velho? Mas é porque não é nem que é só crítica, é tipo uma verdade. É uma vivência que a gente tem também. Eu acho que por enquanto é isso. Mas assim, só ressaltando, as atividades rítmicas, elas são importantes. Muito importantes. Não dá pra cortar, tipo isso. Não vou passar porque não é importante. É importante.